Turn it up and keep it popping for the whole night. Going so hard, vertigo. Just let it go and close your eyes, we'll be alright. Tema, problema e hipóteses. O conhecimento científico tem como característica nosso desejo de afirmar o quanto ele se aproxima da realidade e o quão confiável ele é. Para se gerar esse tipo de conhecimento, convencionou-se seguir algumas etapas que são a escolha de um tema, a formulação de um problema, o lançamento de hipóteses e seus respectivos testes. O tema de uma pesquisa. O tema é uma proposição mais abrangente. É o assunto que se pretende analisar. Frequentemente diz respeito a um fato ou fenômeno observado pelo pesquisador e que lhe causa especial interesse. Quanto mais se interessa e quanto melhor conhece esse tema, mais instigado o pesquisador se sente para levantar novas informações a respeito dele. O problema de uma pesquisa. O problema, porém, é necessário que o pesquisador tenha uma visão crítica sobre este tema. Ele precisa ser capaz de questionar algum aspecto deste assunto. O dever daquele que busca a verdade, ao investigar um trabalho científico, é o de se tornar inimigo daquele que se está lendo e atacar seu objeto de leitura por todos os lados. Deve-se também suspeitar de si mesmo quando se está avaliando criticamente um trabalho, pois só assim é possível evitar prejuízos ou leniência. Hassan Ibi. A pergunta específica que pretendemos responder a respeito do tema escolhido. O problema está contido no tema. Problema é a questão proposta para que se dê a solução, segundo o conceito do dicionário Aurélio. Problema é a pergunta central que queremos responder como pesquisadores ao realizar uma pesquisa. Não podemos confundir esta pergunta com as perguntas que faremos aos participantes da pesquisa. Nem todo problema é passível de tratamento científico. É preciso identificar o que é científico daquilo que não é. Um problema é de natureza científica quando ele envolver variáveis que podem ser tidas como testáveis, segundo Gill, 1991. Cada pesquisa tem apenas um tema e um único problema. No campo empresarial, mercadológico, vale este mesmo critério, ou seja, o problema da pesquisa deve representar algo passível de ser tratado cientificamente. O problema deve ser apresentado na forma de uma pergunta. O ato de estruturar perguntas possibilita identificar as dúvidas existentes no cenário que envolve o tema. A pergunta atua como um vetor, orientando o caminho, os métodos a serem utilizados no decorrer de todo o trabalho. A atividade de formular um problema em forma de pergunta permite identificar o que realmente é essencial e o que é supérfluo na temática. O problema é, portanto, a pergunta central que pretendemos responder como pesquisadores com a execução da pesquisa. O problema deve dizer exatamente qual pedaço do tema será tratado pela pesquisa. A elaboração do problema deve ser capaz de selecionar um aspecto específico do tema a ser pesquisado, como forma de tornar a pesquisa execuível. Um problema de pesquisa bem elaborado deve
delimitar o tema selecionado, um recorte do assunto a ser pesquisado, delimitar a área geográfica da abrangência da pesquisa, delimitar o período de tempo que se pretende investigar. As hipóteses é sinônimo de suposição. É uma afirmação que se tenta responder ao problema levantado. É uma pré-solução para o problema. São apontadas de maneira empírica, ou seja, é sempre fruto de uma observação e nunca em função unicamente dos interesses do pesquisador. Hipo. A palavra hipótese vem de hipo, abaixo, inferior, e tese, teoria. Então, hipótese é o que vem antes da tese, o que não se tem certeza ou ainda não está provado. Hipótese é sempre uma conjectura inteligente em relação a um problema, numa tentativa de explicação satisfatória dos fenômenos envolvidos. Como norma, as hipóteses buscam oferecer explicações gerais de relação ou de causalidade, pelas quais os fenômenos se comportam de determinada maneira, diz Pedro Marinho. A pesquisa é posta em prática para confirmar ou negar as hipóteses ou suposições levantadas, ou seja, para comprovar se a suposição de resultado que fizemos inicialmente se confirma ou não. Cada problema de pesquisa pode ter várias hipóteses de solução. Um bom relatório final de uma pesquisa de mercado deve conter uma explicação técnica de todas as etapas do projeto, introduzindo o tema, apontando o problema, objetivos e hipóteses e, finalmente, apresentando como conclusão uma retomada de hipóteses, dizendo se foram confirmadas ou negadas, utilizando-se para isso os dados obtidos nos levantamentos realizados. Tema, problema e hipóteses de uma pesquisa científica, suas etapas.